Olá, estamos no Medite Comigo hoje. Vamos meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 5, do versículo 4 ao 11. Aqui a narrativa nos concede um momento ímpar em que Jesus Cristo está no barco de Pedro, vai o orientar a ir até mar alto e lhe vai dizer para lançar as redes ao mar. Pedro, entretanto, replica dizendo: Mestre, a noite toda nós lançamos a rede, mas não conseguimos algum peixe. E depois Pedro vai dizer o seguinte: mas sobre a tua palavra lançarei. O resultado é que há uma pesca maravilhosa, de tal modo que há um cardume que está a irromper as redes, de tal modo que Pedro não consegue sozinho puxar a rede ao barco. Pedro vai acenar aos seus companheiros para poderem o ajudar. Aqui o que podemos aprender é como Deus, grandioso, maravilhoso, esse Pai Celestial, Ele está conosco em todos os momentos e que após nós, pelos nossos meios, pelas nossas forças, por aquilo que a gente pode, nós tentarmos fazer alguma coisa, nós tentarmos resolver as nossas dificuldades, tentar encaminhar as nossas vidas, nós podemos sempre contar com o auxílio do bom Deus. Esse bom Deus que, após nós tentarmos do nosso jeito, tentarmos da nossa forma, tentarmos inclusive pelos meios naturais que Ele dispôs, nós ainda podemos contar com o seu auxílio, podemos contar com a sua ajuda, de tal modo que o que Pedro diz é: mas sob a tua palavra eu lançarei. Aqui nós podemos aprender como a palavra de Deus pode ser a causa de certos efeitos. Como a palavra de Deus pode trazer do invisível para o visível, como a palavra de Deus pode dar forma a tudo que é vazio e sem forma. Como a palavra de Deus pode transformar as causas impossíveis em causas possíveis. Em segundo lugar, nós podemos também aqui perceber como nós podemos sempre contar com o auxílio dos nossos companheiros para aquilo que são, quer os momentos maus, quer os momentos bons. Aqui nós temos, no momento dessa pesca maravilhosa, Pedro a chamar os seus companheiros para o poderem auxiliar a levantar ou o poderem auxiliar a levar a rede ao barco. Como é importante nós termos sempre pessoas próximas, como é importante nós termos sempre pessoas que nos poderão auxiliar naquilo que é a nossa jornada dinâmica nessa vida. Pedro pôde contar com os seus companheiros para aquilo que foi a abastança de peixes decorrente daquela pesca maravilhosa. Eu e você precisamos, com sabedoria, com entendimento, eleger pessoas, eleger companheiros que possam nos prestar auxílio nos momentos mais importantes das nossas vidas. Em terceiro lugar, nós podemos meditar no fato de que Jesus Cristo, ao lidar com Pedro, não o acusou de seus pecados, nem o condenou de seus pecados. Mas o que ocorre é que o próprio Pedro, mediante a maravilha da pesca maravilhosa, passa a redundância, Pedro ganha consciência da sua condição, do seu estado. Por quê? Porque a magnificência de Cristo faz contraste com aquilo que era a sua condição de pecador. Então aqui nós podemos meditar como esse Deus, a partida, enviando o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, não o enviou para que nos condenasse,
não o enviou para destruir as almas, mas enviou para pedagogizar todos nós pelas mais variadas formas, pelos mais variados métodos, por meio da sua palavra, por meio de sinais, de maravilha. Esse Deus que é Pai e na pessoa de Cristo Jesus, Ele tem interesse em nos convencer dos nossos pecados, em abrir os nossos olhos, em ativar a nossa sensibilidade a nível da consciência, a nível do homem interior e nos levar a fazer viagens profundas para dentro do nosso ser, para então meditarmos na nossa condição, para meditarmos no nosso estilo de vida, para meditarmos nas nossas ações e reações, para meditarmos naquilo que enche o nosso coração ou daquilo que está cheio o nosso coração. Então Pedro, mediante aquele acontecimento, Pedro ganha consciência da sua condição de pecador. Então, Deus é esse Pai que a todo tempo tenta contender com o nosso homem interior, tenta despertar-nos do sono, tenta abrir os olhos da nossa mente para enxergarmos a nossa condição e fazermos um contraste em relação à sua santidade. Entretanto, aqui a sua santidade não assume o papel de nos destruir, tal como naquela visão que o povo hebreu teve do monte que fumegava. Se dizia que ninguém podia se aproximar daquele monte, de tal modo que qualquer alma que tocasse naquele monte poderia ser extirpado. E Deus diz a Moisés que o povo devia estar distante, do contrário, Deus poderia se lançar, a santidade de Deus poderia destruir os hebreus. Aqui é diferente. Aqui nós estamos mediante o Deus que se fez carne, fez semelhante aos homens e veio para buscar e salvar aqueles que se perderam. Ok? Aqui é fundamental nós compreendermos isso. Outra meditação que podemos ter nesse enredo é que Jesus diz a Pedro: não temas. Isso é maravilhoso, isso é fundamental, ok? Na medida em que nós conhecemos um pouco mais sobre Deus, na medida em que os feitos de Deus vão estando escancarados à nossa adiante, nós vamos tendo noção, vamos ganhando percepção da grandeza de Deus, de sua santidade. E às vezes, ou boa parte das vezes, nós tendemos a temer a essa manifestação de Deus. Tendemos a temer aquilo que se apresenta, aquilo que se manifesta como sendo a ação de Deus à nossa frente. Lembra em que no momento em que Jesus vai andar sobre as águas, quando os discípulos veem Cristo andar sobre as águas, vão ficando histéricos, vão gritando atônitos, julgando que tratava-se de um fantasma. Aqui, no caso em concreto, Pedro, diante da santidade de Deus, do poder de Deus, vai se apavorar e Cristo Jesus vai o confortar. Portanto, eu e você podemos ter esse conforto da parte de Deus, que Ele nos diz: não temas, eu sou contigo. Não temas porque Ele está conosco. Não temas porque Ele é o nosso Deus. Não temas porque Ele necessariamente se fez carne para morrer pelos nossos pecados. Outra meditação que podemos ter é exatamente aquilo que Jesus vai designar aos seus discípulos para serem. Ou seja, Jesus agora estaria a dizer que doravante vocês serão pescadores, mas não somente pescadores de peixe, mas agora vocês serão pescadores de homens. Aqui duas coisas nós podemos extrair. Uma é o fato de que Cristo Jesus nos encontra na condição em que nós estamos. Cristo Jesus, mediante as habilidades, mediante as funções que nós temos, as capacidades que nós temos, que Ele próprio nos concedeu, são então esses meios, essas ferramentas
que Deus vai usar, que Deus pretende usar para fazer a sua vontade. Ora, se eventualmente você é sapateiro, se eventualmente você é médico, se eventualmente você é advogado, você, salvo exceção, você não precisa de deixar o seu ofício, não precisa de abandonar a sua habilidade para se tornar, por exemplo, um pregador, para se tornar, por exemplo, um pastor, salvo se efetivamente o próprio Deus te vocacionar também para essa tarefa. Ok? Mas aqui Jesus está a dizer àqueles que estão lá, que é Pedro, os filhos de Zebedeu, a saber, Tiago e João, Pedro está a dizer que doravante eu vos farei pescadores de homens. Portanto, as habilidades que Deus te concedeu, elas podem ser usadas nas mãos do Senhor para fazer a sua vontade. Há muita habilidade que nós temos que elas não são em si mesmas más, que elas não são em si mesmas pecaminosas, mas elas podem e devem cumprir o propósito de cooperar no reino de Deus. E por último, o que nós podemos ter é o fato de Deus dizer aos discípulos que eles serão pescadores de homens ou pescadores de almas. Ou seja, Deus vocacionou a igreja para dar testemunho da sua salvação, testemunho da sua ressurreição. E nós, mais uma vez, podemos fazer isso das formas mais multiformes e mais dinâmicas possíveis. Alguns na igreja, o Senhor os vocacionou com o dom de evangelista. O Senhor os colocou predisposição para serem missionários. Deus colocou outros com predisposição para pastorearem, para cuidarem do rebanho, para instruírem como doutores, mestres e etc. Ou seja, aqui nós podemos necessariamente compreender o seguinte: se eventualmente eu não tenho essa vocação de evangelista, se eu não tenho essa vocação para a exposição da pregação, eu, no entanto, nas relações mais várias que eu tenho, eu posso permitir que a mensagem do Evangelho influencie as minhas abordagens, o meu diálogo, ok? E, em alguma medida, eu, de forma consciente, buscar sempre formas de tentar persuadir a muitos a fé cristã. Eu não preciso, se for o meu caso, necessariamente, se eu não tiver o dom de evangelista, eu posso, no entanto, nos meus discursos, usar daquilo que é a lógica do Evangelho, a verdade do Evangelho, a coerência do Evangelho. E essa palavra, por sua vez, ser a isca que poderá persuadir alguns à fé. Portanto, eu não preciso de me limitar se eventualmente eu não tiver o dom de evangelista, mas eu posso no táxi, eu posso fazer um evangelismo pessoal na medida em que eu convivo com os meus vizinhos, na medida em que eu interajo com os meus colegas. Não preciso também estar obcecado em ter que necessariamente provar por A mais B Deus, as obras de Deus, os feitos de Deus, mas de forma muito tranquila, de forma muito serena, muito prática, eu posso introduzir nos meus discursos a influência do Evangelho. A título de exemplo, nós temos João capítulo 4, onde Jesus está está em Sicar, Samaria, está junto a um poço de água, e lá aparece uma mulher, e Jesus usa um método de evangelização que é muito dinâmico, que é muito prático. Jesus começa por tentar chamar a atenção daquela mulher dizendo, dá-me de beber. Ou seja, Jesus não começou dizendo, olha, Isaías dizia isso e aquilo. Olha, Jeremias disse isso e aquilo, mas Jesus começou com um diálogo normal, básico, a saber, dá-me de beber. E a mulher replicou, como sendo tu judeu, pedes água a mim, que sou mulher samaritana? Então ali Jesus diz que, ora, mulher, se conhecesses quem te diz dá-me de beber e se conhecesses o dom de Deus, tu lhe pedirias
tu me pedirias a mim água, eu te daria água viva. E a mulher pergunta, se tu não tens como tirar e o poço é fundo, como podes me dar água? Então, ali Jesus vai falando de forma dinâmica com aquela mulher e você vai perceber que a posterior, aquela mulher vai ganhar consciência de que Jesus é profeta, de que Jesus é o Cristo e como se não bastasse, aquela mulher também vai ir até Samaria ou vai até outras cidades de Samaria ou se calhar na cidade dela e vai dizer ao pessoal que encontrei alguém que me disse de tudo quanto eu vivia, porventura não será esse o Cristo? Você vai perceber que estes vão também ir para lá e vão ouvir o que Jesus vai falar e depois vão voltar e vão dizer à mulher, ora, agora não é mais pela tua palavra que nós cremos, pela tua palavra que nós tomamos conhecimento, porque nós próprios ouvimos em primeira mão, ok? Portanto, nós aqui podemos meditar nesses pontos em relação à pesca maravilhosa, que o Senhor Deus possa convencer-nos pelo poder do seu Espírito, pelo poder da sua palavra, a essas nuances todas que nós podemos colher da pesca maravilhosa e podemos nos tornar pescadores de almas, ainda que a gente não tenha o dom de evangelismo, mas, no entanto, nós podemos sempre, de forma dinâmica, partilhar alguma coisa influenciada pela palavra do Evangelho. Que o Senhor te abençoe, rico e poderosamente. Paz completa.